Então, bem-vindo, voluntário e voluntária, ou mal-vindo. Eu sou o Jota e você está no lugar errado. Este é o canal Beatriz Está Viva. É um canal dedicado a fazer teorias sobre desventuras em série. E hoje vou fazer uma coisa que eu nunca fiz, não explicitamente. Vou argumentar contra mim mesmo. Esse vídeo que eu coloquei aqui para vocês verem é o primeiro vídeo desse canal, foi o primeiro vídeo da minha vida. E esse vídeo é muito importante para todo o meu canal, porque, em primeiro lugar, é um dos vídeos mais visualizados, 235 visualizações, né? E também porque ele é uma das bases da minha teoria. A pergunta que ele faz é a seguinte: será que Lemony Snicket é um narrador confiável? E a resposta é não. Mas eu, após conversar com outros teóricos sobre desventuras em série, eu preciso fazer algumas ratificações e algumas retificações, né? Eu preciso consertar algumas coisas que eu falei nesse vídeo aí. Por quê? Porque a resposta certa para a pergunta se Lemony Snicket é um narrador confiável, a resposta mais adequada é mais ou menos. O canal Toga Voadora, ele fez um vídeo muito bom onde a Ju e o Felipe argumentaram um contra o outro para provar ou não que Lemony Snicket é um narrador confiável, ou não, certo? E o Felipe estava defendendo que Lemony Snicket é um narrador confiável. Você pode, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você poder assistir, é um vídeo muito bom. E o que acontece? Eu sempre defendi que Lemony Snicket mente de propósito na história dele em alguns detalhes, certo? Que ele é um narrador que mente para o leitor de propósito. E no meu primeiro vídeo desse canal, eu dei argumentos fortes para provar isso. No entanto, quando eu cheguei na Dark Avenue 667, a Avenida Sobrinha 667, uma comunidade de voluntários internacionais que discutem a obra de Daniel Handler e de Lemony Snicket, eu pude ter um ponto de vista mais avançado sobre esse assunto. Simplesmente dizer que Lemony Snicket mente é algo que não é pura verdade. Não é verdade. Lemony Snicket se engana. Ele não mente, ele se engana em alguns detalhes, né? Como assim? É isso que nós vamos ver nesse vídeo hoje. Para começar, vou derrubar um dos meus argumentos que eu usei para provar de que Lemony Snicket mente de propósito. Esse argumento eu usei nesse vídeo aqui e aqui eu trouxe de Beatriz Letras, certo? Porque o argumento que eu usei é com base aí em De Beatriz Letras. Com base em uma frase encontrada na carta de Beatriz para Lemony Snicket número 5. A frase é a seguinte aí, ó. Sem as histórias que os três irmãos me contaram sobre suas dificuldades, as quais em alguns casos diferem bastante dos seus relatos, eu nunca teria achado a escola de secretários onde escrevi minha carta anterior a você. Nesse vídeo, eu afirmei algo que eu ainda concordo bastante, que existe uma grande diferença entre o Beatriz Letras e a autobiografia não autorizada e o resto da série, porque a diferença existe no fato de que De Beatriz Letras e autobiografia não autorizada não é uma narrativa, são documentos produzidos por personagens no universo de Lemony Snicket, né? São coletâneas de documentos. Então, eles em si têm uma certa credibilidade maior do que os livros de Desventuras em Série, que foi todo escrito por Lemony Snicket, com o foco do público do universo dele. Então, se Lemony, em teoria, quisesse enganar o público do universo dele, ele poderia contar mentiras de propósito nos livros. No entanto, ele não contaria mentiras de propósito em cartas pessoais para aliados. As pessoas que fizeram, os personagens que fizeram os documentos lá na autobiografia, eles também não escreveram pensando
num grande público, com exceção, claro, das reportagens, né, que tem lá, que foi escrito originalmente pensando num grande público. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não foi Lemony Snicket que escreveu tentando publicar para o grande público do universo dele. Então, os documentos encontrados em autobiografia não autorizada e em The Beatrice Letters, em teoria, tem mais credibilidade do que a narrativa feita por um personagem que talvez quisesse enganar seus leitores no universo dele. A ideia era essa. E o que acontece? Eu afirmei o seguinte: Beatrice, certo? E agora eu vou dar um spoiler da minha própria teoria. Eu afirmo que a Beatrice que escreveu essa carta foi a mãe dos irmãos Baudelaire. Mas se você não acredita isso, não importa, porque nesse momento não importa, certo? A Beatrice escutou dos próprios Baudelaire a história deles. E aí, ela, ao escrever uma carta para Lemony Snicket, disse que havia diferenças bastante significativas, né? Como ele falou, em alguns casos diferem bastante dos relatos encontrados nos livros. Então, Beatrice escutou a história dos Baudelaire, Beatrice leu alguns dos livros de Lemony Snicket e percebeu que havia diferenças significativas. Então, o que é que eu disse? Eu disse, tem mentira nesse meio. E eu defendi que a mentira partiu de Lemony Snicket. No entanto, Dante, lá da Derek Venom 667, usou o seguinte argumento. Ô Jota, você está vendo as coisas do ponto de vista um pouco distorcido. Como você conseguiu pensar no fato de que personagens podem mentir ao relatarem coisas? Não é isso que você está defendendo? Eu disse sim. Então, o que garante de que os próprios irmãos Baudelaire seriam narradores confiáveis de sua própria história? Você entendeu o que ele quis dizer? Então, de acordo com Dante, talvez os próprios irmãos Baudelaire, ao conversarem com Beatrice, omitiram fatos da história deles que eram vergonhosos. E eles tinham todo motivo para fazer isso, né? Eles fizeram algumas decisões muito questionáveis. Eles colocaram fogo no Hotel Desenlace, por exemplo, né? Eles, de certa forma, contribuíram para a morte de Dewey, coisas que eles se envergonhavam de ter feito. Então, é natural que quando eles contaram o que havia acontecido com eles para Beatrice, seja a filha adotiva deles, seja a mãe deles, eles provavelmente omitiram alguns fatos. De modo que a diferença entre o que eles contaram e o que está escrito nos livros existe, muito possivelmente, porque os Baudelaires é que não são narradores confiáveis e eles sim têm motivos para mentir de propósito. Já Lemony Snicket, ao retratar seus heróis, né, as pessoas que ele quer, como podemos dizer assim, ele quer retratar os personagens principais dele, que são os irmãos Baudelaire, ele não omite defeito deles. Então, é muito provável, muitíssimo provável, que quem está mentindo é os irmãos Baudelaire. Eles tinham motivo para mentir. Mas Lemony fez um pacto com a verdade, por assim dizer, e por isso Lemony não mente ao contar a história dos irmãos Baudelaire. É simples assim. Ele não mente de propósito, pelo menos. Se ele contou alguma coisa diferente do que realmente aconteceu, é porque ele se confundiu, né? Ele deduziu alguma coisa e deduziu talvez um pouco errado. Mas nós podemos dizer que a história dos Baudelaire completa é muito confiável. Lemony não mentiu nenhuma vez de propósito e ele, sobre os Baudelaire, não se enganou, provavelmente em detalhe algum, certo? O que ele não sabia de fato, ele explicitava. Por exemplo, algumas traduções
da linguagem da Sunny, ele afirma assim, ó, o que provavelmente significa o seguinte. Por quê? Porque ele não tinha certeza. Ele deduziu o que queria dizer. Quando ele tinha certeza, ele dizia, significava isso, isso e isso. Quando ele não tinha, ele deduzia e dizia, provavelmente significa isso e isso. Certo? Então, a história dos Baudelaire, toda sobre os Baudelaire, é muito confiável. Esse não foi o único argumento que o Dante usou contra mim, certo? E eu concordei com ele. O outro argumento envolve a origem, a principal fonte dos relatos encontrados em Desventuras em Série. Há muitas pessoas que acreditam que Lemony Snicket é um narrador não confiável, que ele mente de propósito, como eu era uma dessas pessoas, certo? Acreditava que o quê? Que Lemony, como narrador, era impossível ele ter acesso a algumas informações que ele narra na história. Por exemplo, ele conta acontecimentos que existiram dentro da caravana, não é? A caravana que o Conde Olaf tentou matar o Klaus e a Violet, né? Fazendo eles cair do despenhadeiro abaixo, né? Como é que Lemony Snicket sabia o que tinha acontecido lá dentro, se ele nem encontrou a caravana? Como é que ele, mais do que isso, como é que ele sabia sobre os pensamentos de Violet, Klaus e Sunny? Porque a narração é toda feita como se fosse em primeira pessoa, né? Apesar de não ser em primeira pessoa. Mas Lemony Snicket sabe os pensamentos dos três personagens principais dele. Como é possível se ele é só um personagem? Então, ou o que aconteceu na ilha. Lemony não estava lá, como ele sabe o que aconteceu na ilha? Ou o que aconteceu no submarino Quickly, quando só sobrou os irmãos Baudelaire lá, se não tinha mais ninguém lá. Então, como Lemony Snicket tem acesso a todas essas informações, os diálogos que aconteceram no poço do elevador? A resposta só pode ser uma. Lemony Snicket leu o relato dos próprios irmãos Baudelaire no livro da ilha. Você deve se lembrar que Violet, Klaus e Sunny passaram cerca de um ano na ilha, um pouco mais de um ano, na verdade, né? Um ano e alguns dias, sem ter muito o que fazer. Eles só ficavam organizando lá a biblioteca, fazendo pequenas invenções, cuidando da recém-nascida Beatrice. E Klaus foi estudar lá o livro da ilha, e era costume de todos os náufragos, da maioria dos náufragos, né, antes de Ismael chegar, escrever o que havia acontecido na vida deles, o que fizeram eles parar naquela ilha. Por isso que o livro se chama Desventuras em Série, o livro da ilha. Então, Klaus deve ter seguido esse costume, e a Violet e a Sunny também, e escrito a história deles do ponto de vista deles no livro da ilha. Lemony Snicket acabou parando na ilha, né? Porque tudo acaba parando naquela ilha mais cedo ou mais tarde, e encontrou o livro da ilha. E no livro da ilha havia o que? Os escritos dos irmãos Baudelaire. Eu já expliquei sobre isso lá no vídeo a respeito que eu apresento a vocês, o livro The Bad Begin the Bad Edition, não é? Você deve estar lembrado. Então, o Lemony Snicket, no livro Autobiografia Não Autorizada, escreveu um detalhe muito importante a respeito da fidelidade que há nos 13 livros de Desventuras em Série. Vou mostrar para vocês. Então está aqui a versão física da autobiografia e está aqui a versão digital na tela do computador. Na página 7 do capítulo 1 da autobiografia, veja esse trecho que Lemony Snicket escreveu, né? O Próspero chegou, portanto, vou parar de escrever e arquivar essas notas junto com a carta que escrevi tantos anos atrás ao professor Patton, na qual tratava de imprecisões com respeito ao meu nascimento. Fico triste ao pensar que toda a minha vida, do berço ao túmulo, está cheia de erros.
O que me consola é saber que isso não vai acontecer com os Baudelaire. Então, Lemony estava escrevendo aí uma nota pessoal, que mais tarde acabou entrando para este livro aqui, A Autobiografia Não Autorizada de Lemony. Esse livro é uma coletânea de documentos produzidos por vários personagens, incluindo pelo personagem Lemony. Então, originalmente, isso foi uma nota pessoal de Lemony. Então pense, será que Lemony ia mentir para si mesmo em uma nota pessoal que ele escreveu? Não faz sentido, ele nem sabia que um dia ia publicar isso, né? Então ele escreveu em uma nota pessoal de que o consolava era saber que os livros de Desventuras em Série iam ser produzidos com muita precisão, quase sem erros, certo? Então, toda a história dos irmãos Baudelaire foi produzida sem que houvesse mentiras da parte de Lemony, pelo menos não mentiras intencionais. É aí que entra o grande X da questão. Então, tudo o que aconteceu com Sunny, a Sunny conseguiu escalar com os próprios dentes a parede lá do poço do elevador Rats, conseguiu, aconteceu de verdade. Não foi uma invenção de Lemony. A Sunny conseguiu lutar dentes contra espadas contra a doutora Owell. Sim, isso é verdade. Os irmãos Baudelaire conseguiam de fato entender o que a Sunny dizia. Conseguiam. Todas essas coisas são características do gênero de publicação, né, de Daniel Handler, porque é uma crítica, por assim dizer, aos universos de conto de fada, onde coisas incríveis acontecem, né? Então acontecem coisas impressionantes, inacreditáveis do nosso universo, no universo das Desventuras em Série, mas é um outro universo onde coisas que são aparentemente impossíveis são possíveis, né? Como um estudioso de borboletas conseguir engolir suas próprias borboletas e elas depois de algum tempo serem regurgitadas e elas ainda estarem vivas e ele se alimentar só com pequenos pedaços de brócolis para não matá-las, né? Então, esse tipo de coisa acontece no universo de Lemony, certo? É um universo de conto de fada distorcido, mas ainda assim é um universo de conto de fadas. E, de fato, esse tipo de coisa aconteceu. Mas então, Jota, toda a sua teoria então tem que ser desfeita? Não. Por quê? Como eu disse, Lemony pode não mentir, mas ele se engana às vezes. E isso que é importante no que diz respeito à teoria de Beatrice ter sobrevivido por muitos anos após o incêndio da casa dela. Depois eu vou fazer vídeos que mostram como esse novo entendimento, por assim dizer, modifica em parte minha teoria sobre Beatrice, meu entendimento sobre a carta secreta que tem no livro Escorregador de Gelo, como isso modifica, mas não altera a essência da teoria de Beatrice ter sobrevivido ao incêndio da casa dela. E não apenas isso, por ela ter sobrevivido por muitos anos ao incêndio da casa dela, para por fim encontrar-se com Lemony na velhice e então só depois ela morrer, né? Atualmente, a morte de Beatrice ela é posicionada entre a publicação do livro 12 e do livro 13 de Desventuras em Série. Na verdade, né, com toda certeza, ela morreu entre o livro 11 e o livro 13, certo? Mas entre a publicação do livro 11 e a publicação do livro 13. Mas muito possivelmente ela morreu entre a publicação do livro 12 e a publicação do livro 13, certo? Então, por que eu cheguei a essa conclusão melhorada? Você vai descobrir nos próximos vídeos que eu vou ter que fazer para poder corrigir essa teoria para ficar ainda melhor. Sem mais, até o próximo vídeo e respondendo novamente a pergunta, Lemony é o narrador mais ou menos confiável.